bird on a tree. I'm just sitting here. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sérgio Lopes, eu sou o realizador do documentário A Água que Falta. É um prazer em estar em mais essa semana no meio ambiente da Unibis Cultural. Queria agradecer ao Bruno Assami pelo gentil convite. E eu estou aqui com o professor Everton de Oliveira, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o audiovisual como ferramenta de comunicação. Boa noite, Everton. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. Agradeço também à Unibis Cultural e ao Bruno Assami pela gentileza e pela boa vontade. Obrigado. Então, e nós vamos começar com o Everton explicando o que é o Instituto Água Sustentável, do qual ele é um diretor, e explicar para a gente quem é o professor Água. Vamos lá, então, Everton, está com você. Obrigado. Então, só um segundo, pessoal, enquanto eu compartilho a minha tela aqui. Só um momento. Vai funcionar, se tudo der certo. Faltou a trilha sonora da nossa. Pronto. Nós somos o Instituto Água Sustentável. O Instituto Água Sustentável tem uma causa importante, que é promover a defesa e a conservação do meio ambiente e das águas. Promover o desenvolvimento sustentável econômico e social relacionado ao uso das águas. E eu vou apresentar para vocês hoje, dentro dos nossos trabalhos, nós temos o projeto Professor Água, que, modestamente, é esse que vos fala. Nosso objetivo é gerenciar o consumo de água e preservá-la para as gerações futuras, pois este será um dos principais desafios do nosso século. Vocês vão ver novamente isso no maravilhoso trabalho que o Sérgio vai apresentar para vocês logo após a minha apresentação breve. O nosso trabalho também é para educar a população em geral sobre o assunto água de forma muito simples, rápida e com grande alcance, pois isso é fundamental, porque o mundo precisa de água. Os nossos objetivos são objetivos bem amplos, desenvolver e difundir online, conteúdos de qualidade sobre a água. Por isso que nós estamos falando com vocês aqui hoje, nessa semana, nós vamos falar sobre audiovisuais. E fazer as pessoas se interessarem pelo assunto com uma abordagem que seja simples e objetiva. Vou mostrar para vocês alguns vídeos que nós fizemos só para vocês se divertirem um pouquinho. Você já se imaginou bebendo uma aguinha gelada com um dinossauro de verdade? Seria impossível, mas você pode estar bebendo a água que um dia o dinossauro já bebeu, porque toda a água da Terra é a mesma desde o seu início. Mas como descuidamos da qualidade, tem menos água boa no nosso planeta. Eu sou o professor Água, do Instituto Água Sustentável, porque o mundo precisa de água. Mais um, paciência. Já reparou que cenas de enxurradas são comuns nas cidades? Isso acontece porque o solo foi impermeabilizado por asfalto, concreto e telhados. Assim, a água não se infiltra, como quando regamos uma planta ou quando chove no campo. E flui com mais velocidade, sobrecarregando as ruas e rios das cidades. Eu sou o professor Água, do Instituto Água Sustentável, porque o mundo precisa de água. Muito bem. Então, o nosso projeto, com divulgações e vários trabalhos que nós vamos poder apresentar e conversar com vocês hoje, numa conversa bem descontraída, o projeto tem a ambição de atingir toda a comunidade, que todos
todos, absolutamente. Você que não trabalha com água, mas que vive com água, precisa saber sobre água e como conservá-la. É extremamente importante. O projeto Professor Água é um projeto educacional importante e de grande alcance. É um paradigma na elaboração e distribuição de materiais educacionais e científicos relacionado a um dos temas mais importantes para o futuro do planeta. Por favor, acesse o Instituto Água Sustentável, no www.aguasustentável.org.br, e pode contatar diretamente a Bruna. A Bruna é responsável, ou se vocês quiserem me contatar também, é só trocar a Bruna por Everton. Mas a Bruna vai ser muito gentil e muito competente para atender. Muito obrigado. Muito bom, professor. Por favor, Sérgio. Não, maravilha. Antes da gente começar a bater papo, eu queria apresentar o trailer do documentário que a gente produziu, A Água que Falta, porque aí depois você vai ver as conexões que dá para fazer entre um documentário, vamos dizer assim, para um público adulto e um documentário para um público mais infantil. Vic, você pode ajudar a gente soltando o trailer da Água que Falta, por favor? Ainda é um mistério, e talvez seja o mistério, mas de fato é um elemento essencial para o ser humano. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem forma, não tem vontade própria. É pura generosidade. Nós pertencemos à água. Não tem água, não tem vida. Não tem água, não tem jogo. É o nosso bem mais precioso. Se falta água, falta tudo. Como valorizar esse elemento pela importância vital que ele tem, mesmo quando ele não falte, para que a gente aprenda a cuidar. Grandes capitais perdem mais de 60% da água que produzem. Essa água não é perdida e ela volta para a natureza. A água não vai para outro planeta, ela está aqui. A água não tem crise hídrica. Já existe uma distorção na expressão, na forma como a coisa é oferecida. A água que a gente tem no planeta hoje é a mesma que sempre teve. Parece que existe um problema de falta de água. Existe um problema de falta de gestão. Eu acho que uma boa governança envolve um novo olhar para a água. They need to respect water and respect the fact that water will not be always there when you need it. A lei do Congresso pode ser mudada, manipulada, falseada. A lei da natureza não pode. Não existe ideologia na natureza. Independente se você acredita ou não de direita ou de esquerda, não importa. A natureza, ela funciona independente disso. Obrigado, Vicky. Então, é isso. Enquanto eu estava revendo o trailer desse documentário, né, eu estava percebendo que, assim, na tua comunicação com o público mais infantil, através de uma animação, você toca nos mesmos pontos que pessoas, assim, super relevantes na discussão da questão da água, né, as questões hídricas, tocam, né? A questão das inundações por descarte indevido de lixo, a questão da escassez hídrica e tudo isso, né? Fala um pouquinho do teu background, Everton, porque eu acho que é importante saber, né? Quer dizer, aquele professor meio louco que faz lá uma animação, um cientista que pesquisa água. Quem é o Everton, né? Bom, obrigado pela pergunta. O professor Água, ele é um personagem. Eu não estou advogando conhecer todo o assunto de água. Eu trabalho, que é um assunto vastíssimo, eu trabalho com água há muitos anos. O professor da USP, eu trabalho com contaminação de água subterrânea, de solo e água subterrânea. Água subterrânea, para quem não sabe, representa 98% de toda a água doce disponível no nosso planeta. Então, ela é extremamente importante para os nossos usos, porque mesmo que você não use um poço, você tem as águas subterrâneas ali alimentando os rios. São elas que alimentam um rio quando não chove. Como é que o rio continua fluindo? Então, eu trabalho com essa parte da água. E aí,
dei aula na USP durante muito tempo e na Unesp. Estou num projeto agora internacional que está consumindo bastante do meu tempo, então depois de 21 anos como professor, eu parei de dar aula lá, trabalhando num projeto internacional. Eu vou contar para vocês alguma coisa aqui. E surgiu, então, essa ideia, como eu trabalhei muito com comunicação, e por ter trabalhado com comunicação com alunos que já têm uma formação básica, dava bastante aula para final da graduação, e alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. São pessoas que estão já hábeis para digerir informação sobre água. E quando nós tínhamos que conversar com jornalistas, por exemplo, com pessoas que eram atingidas por problemas de água, nós víamos que os professores tinham uma dificuldade imensa de comunicação por ter uma linguagem absolutamente hermética. Nós falamos para os... como o pessoal fala, né? Nós estávamos fazendo pregação para os já convertidos. Quem era de fora não entendia o que a gente falava, porque nós tínhamos um jargão muito difícil. E por estar trabalhando com pesquisa, que eu comecei a pesquisar, então, a parte de comunicação. Eu conversei bastante já com o Sérgio, que é um comunicador de profissão, e eu sou um comunicador curioso, né? Que estudei isso não formalmente, né? Mas informalmente, mas estudei bastante o assunto, para a gente poder chegar nas pessoas. Foi aí que, então, nós tivemos a ideia do Instituto Água Sustentável. O Instituto presta consultoria técnica, porque nós temos um contato muito grande com gente da área, mas nós também, e principalmente, fazemos essa divulgação de conhecimento, divulgação científica. E aí, então, nós começamos a dividir. Nós temos um programa que chama POMPA, Porque o Mundo Precisa de Água, são as primeiras letras, se chama POMPA. E nós entrevistamos pessoas que são, de fato, professores e são grandes nomes da área técnica ligadas à água. Com isso, a gente consegue permear as pessoas que são técnicas, mas técnico cada um entende do seu pedacinho, né? É aquela história da coxa de retalho. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas enxerguem a coxa como um todo. Esses técnicos conversem entre si através disso. Perfeito. E a gente, então, criou o personagem. A gente aprendeu, então, que essas pessoas mais jovens assistem, vêm em redes sociais, e as mensagens são mais curtas, mais lúdicas, mais agradáveis. Os vídeos que eu apresentei são para crianças, a gente tem material para jovens, né, para teenagers, e assim a gente tenta cobrir toda a área. E eu estou, claro, aqui conversando com o Sérgio, com quem eu pretendo aprender muito, embora eu seja o professor Água, mas eu sou o aluno Água na maior parte do tempo. Imagina, justamente uma das coisas que eu mais gosto na produção de documentários é que me dá acesso a muitas pessoas conhecedoras de determinados assuntos em profundidade, né? E tem me aproximado a muitas pessoas interessantes ou com muito conteúdo para compartilhar, né? E você disse aí algumas coisas que batem muito com a minha visão no documentário, que nem você falou que você divide os conteúdos que vocês geram através de pesquisas, com diversos especialistas falando. O documentário ele é um pouco isso. Ele, no exemplo desse documentário da Água que Falta, a gente tem desde o Carlo Pereira, que é um diretor do Pacto Global, tem o Zé Bueno, do Rios e Ruas, que é um urbanista, um arquiteto que teve a curiosidade de entender o que acontece com os rios em São Paulo, então foi mapear os rios, descobrir por que os rios estão cobertos, onde estão as nascentes que a gente não vê. Aí tinha o Benedito Braga, que era um dos diretores do Fórum Mundial da Água, em que dá uma visão mais robusta da questão da produção de água para consumo, né? Aí tem o Guilherme Castanha, que é um cara com um olhar super contemporâneo da água, de como a gente deve olhar para a água, né? Enfim, então a gente vai falando, o Pedro Jacobi, que é também um pesquisador da USP, que fala exatamente o que você falou, da importância da educação, de levar esse conhecimento de uma forma acessível para todos os níveis da população. Enfim, então eu acho que assim, essa confluência, né, quando a gente encontra pessoas que têm um olhar parecido sobre determinado assunto ou têm interesses parecidos, né, dá match, né, e a gente começa a trocar figurinha e sempre é muito saudável, né?
E você começou nessa coisa do interesse pela água em que momento, assim, na tua vida? Na minha vida, rapaz, essa história de falar de interesse pela água é uma coisa interessante de verdade, né? O meu interesse é interessante, para não ser redundante, mas assim, é muito, muito legal, porque nós temos um interesse, todos têm um interesse pela água. Aquela história, quando você sorri, a água está no brilho do seu olho, quando você chora, ela está na sua lágrima escorrendo, né? Está na cerveja que você bebe numa comemoração, né? Está na água do batismo, a água está em tudo. Então, a gente dizer que a gente teve um interesse pela água é meio redundante, porque todo mundo convive com água, nós nem percebemos, né? E muitas vezes, o nosso interesse. Mas ele está claro no nosso dia a dia. Então, na verdade, esse interesse é mais uma transformação do que um interesse em si. O que aconteceu é que eu trabalhava, né? Eu sou geólogo de formação. E quem trabalha com geólogo, quem imagina geólogo, já pensa logo em petróleo, mineração, né? E água, para quem não sabe, uma das primeiras leis que a gente teve de água no Brasil é o Código Minerário, a água mineral. Então, a água, né, que é a água subterrânea, né? Nem toda água subterrânea, por definição legal, é uma água mineral, mas ela está lá, porque ela... Por isso que fala uma mina d'água, né? A origem do termo. Então, eu trabalhava com essa área e eu gostava muito da parte de meio ambiente. Eu estava pensando, nossa, esse negócio de meio ambiente. E eu comecei a ver que na área de geologia, a parte mais afeita à área de meio ambiente naquele momento, há várias, era a área ligada à água, de água subterrânea. Então, essa é uma área específica de geólogos, e foi aí que eu entrei. E, por acaso, naquele momento que eu estava entrando, o mundo tinha sofrido algumas informações interessantes, e que tinham sido dramáticas, principalmente uma que ocorreu nos Estados Unidos, que tinha sido o caso de uma contaminação muito grande, uma contaminação antiga, que era uma área conhecida como Love Canal, próximo lá da Niagara Falls. E essa área gerou uma contaminação tão grande, porque as pessoas tinham desconhecimento, e era um antigo aterro industrial, e colocaram terra em cima, e aquela história, longe dos olhos, né? Longe do coração, não tinha conhecimento, colocou-se uma escola infantil sobre uma área contaminada naquela época. E aquilo causou uma convulsão nos Estados Unidos, com crianças com problemas, e isso gerou todo uma comoção e que levantou o interesse de vários pesquisadores, e a parte técnica científica se desenvolveu muito a partir desse problema dramático. E eu estava, pouco depois disso daí, foi a hora que eu falei, nossa, que assunto interessante. Foi aí que eu entrei. Nossa, o mundo precisa de água, de fato, né? Que hoje virou o moto do nosso instituto. Mas foi assim que a gente chegou na água. E que... Oi? Tem tudo a ver com essa nossa conversa na Semana do Meio Ambiente, né? Quer dizer, totalmente. Com um problema que estava acontecendo no meio ambiente. E isso que você falou bem no começo, de que a água está na lágrima, está no sorriso, né? Está em tudo. Me lembra uma conversa que a gente teve, não sei se você percebeu, mas na abertura, nas transições do documentário da Água que Falta, tem o que eu chamo de uma bailarina subaquática, né? Que linda aquela cena, linda. A Patrícia, ela tem um projeto chamado Aquamater, né? Ela é uma apaixonada pela água e ela faz mergulho em apneia, essa coisa toda, e a gente, por indicação, descobriu que ela fazia esse trabalho lindo debaixo d'água e a convidou para participar do documentário. E nas gravações, conversando com ela, ela falava de que, na visão dela, do conhecimento que ela tem, dessa coisa da água e tal, que ela fala, repara só, a gente, quando nasce, tudo é água, né? A gente vem do útero envolto em água, a gente vai crescendo e tal, e a gente vai envelhecendo e vai perdendo a água. O envelhecer até o final é perder os líquidos, é perder a água, né? Quando você pega uma pessoa de muita idade, ela meio que secou, né? Então, é muito interessante isso, né? Quer dizer, está bem de acordo aí com a tua visão aí de onde está... Cruel, mas interessante, é verdade. É uma visão cruel, porém verdadeira. O vídeo dela, muito legal. Aliás, eu achei a cena
você fez uma cena invertida, né? Ficou muito leve, muito agradável aqui, ficou lindo. Você está de parabéns. É um trabalho de uma equipe grande que a gente tem na produção, enfim, mas realmente o resultado a gente gosta muito, ficou muito satisfeito. Ficou lindo. Que, aliás, essa é uma das ideias, esse é um dos pontos que o Bruno Assami foi muito feliz em nos convidar para falar sobre esse tema, que é o uso do recurso audiovisual para a gente passar informações. Hoje a gente tem digamos, a gente é bombardeado por informações com internet, tem todo tipo, né? Rede social, todos os aplicativos possíveis, você recebe informação. Mas assim, algumas das informações nobres, digamos assim, que constroem a sua forma de raciocinar em relação ao mundo, elas não são muito bem concatenadas. Então, você pega, por exemplo, num vídeo aquele que você colocou, o cara pensa, ele vê uma relação com água e ele passa a pensar um pouco da água. E aquela coisa fica um pouco na cabeça da pessoa. Esse é um dos detalhes que eu acho extremamente importante, passar essas pílulas e essas informações que as pessoas vão, elas mesmas, todas as pessoas são logicamente inteligentes, e elas vão ligando, porque as informações estão no dia a dia. Então, eu vi várias das declarações, são muito legais no vídeo. Eu até vou fazer uma pergunta para inverter aqui, eu vou te perguntar, né? E como é que vocês, então, chegaram nas pessoas? Como é que essa ideia surgiu e como é que vocês convidaram essas pessoas para falarem? Porque não é só um técnico ali lançando informações. Olha, tem tanto de contaminação, concentração, que é absolutamente cansativo para quem é de fora. Como é que vocês tiveram essa ideia e chegaram no produto? Então, na verdade, assim, a vida de produção é um desencadear de ocorrências, né? A gente tinha feito um primeiro documentário sobre desperdício de alimento e a gente sempre busca um parceiro que nos ajude a nos apresentar ao conteúdo em profundidade, né? E aí a gente fez uma parceria com a ONG Banco de Alimentos, que nos introduziu a uma série de parceiros e conhecidos que a Luciana aqui então tinha, que era a presidente da ONG, e a gente estreou numa virada sustentável, né? O documentário foi para a TV Cultura, foi para a Globosat, mas a estreia dele foi num evento da virada sustentável. E aí tinha um pessoal da revista Saneamento Ambiental, que gostou muito do documentário e nos convidou para uma conversa e falou, olha, a gente tem interesse em trabalhar num formato de documentário o assunto água, né? E aí, enfim, conversa vai, conversa vem, montamos um projeto, fomos captar, aprovamos em lei de incentivo, essa coisa toda, e aí fomos iniciar a produção e tem todo um processo. A gente primeiro tem uma pessoa que faz o argumento, que no caso até é o Francisco Alves, que é um dos jornalistas lá da revista Saneamento Ambiental. Depois a gente contrata uma roteirista mesmo, uma pessoa de TV e cinema que saiba contar histórias e tal. E aí a gente pega todos os pontos que a gente considera relevantes para abordar naquele 50 minutos de edição, que é o que vai dar, né? Porque quando você começa a gravar, outro dia eu fiquei assustado, eu vi que cada documentário a gente tem mais de 50 horas gravadas para extrair 10%, né? Então, enfim. Então é isso. E aí tem muita coisa que uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, a Patrícia, essa bailarina subaquática, né? Que ela não nos ouça, né? Porque, enfim, ela tem esse projeto Aquamater, que é muito mais que isso, mas ela veio através do Guilherme Castanho, da Fluxus, que a gente estava numa conversa com ele e tal, e a gente estava falando, a gente queria ter um elemento artístico, uma coisa que chamasse... Ele falou, puxa, vocês precisam conhecer a Patrícia, ela faz um trabalho lindo em mergulho de apneia, essa coisa toda. E aí, assim, então, precisamos falar com alguém da Rede Brasil do Pacto Global, porque os ODS estão tão inseridos nessa questão, então como é que a gente faz? E aí caímos no Carlos Pereira, e, enfim, aí a gente vai indo e não acaba mais, né? Uma coisa leva a outra. Puxa um fio. E aí, às vezes, tem até com dor no coração cortar. Nós temos uma meia dúzia de entrevistas que a gente fez que não couberam no documentário, né? Então, depois a gente fica numa saia justa de explicar, olha, sabe aquele dia que a gente te alugou, ficou a tarde inteira lá no teu escritório, no teu espaço lá, te entrevistando? Então, aquilo não vai para o ar. É terrível, né? Mas, enfim.
Imagino que tristeza. Mas agora a gente tem um projeto, né, que até eu gostaria de dividir aqui com quem está assistindo a gente, que o que a gente fez? A gente pegou tudo que não coube nos documentários e montou um portal chamado Econosco, né, que você acessa no econosco.com.br, e lá você tem um portal que toda semana tem um artigo, e lá tem vídeos, tem pílulas, tem, enfim, ativistas, pessoas que se relacionam com a temática da sustentabilidade em diversos níveis, a água é um deles, e está tudo lá. Tem um canal no YouTube com mais de 100 vídeos, tem as redes sociais. Então, o econosco.com.br começou como um projeto de o que eu faço com todo esse conteúdo que está parado, né, que é um desperdício não levar essa informação para alguém, e aí montamos esse portal, e agora ele está começando a crescer, está começando a gerar interesse, está sendo muito legal isso, e a gente está transformando ele aí numa outra jornada. Mas você que está assistindo aí, deixa eu só deixar claro que é excesso de modéstia do Sérgio, porque não tem só material que ficou para trás lá no site. O site é excelente, tem vídeos muito, muito bons. Eu recomendo que vocês visitem o Econosco para conhecer o material. Tem vários vídeos, tem alguns bem emocionantes, né? Que são trabalhos bacanas. Então, isso também cai dentro da temática aqui da nossa conversa, que é o audiovisual como ferramenta de educação, né? A gente tem tido esse tipo de feedback, que a professora não sei aonde usou os nossos vídeos para explicar determinados assuntos na escola, para fazer trabalhos na escola, ou mesmo assim, alguém que está pesquisando o assunto enxerga ali, às vezes, um ponto de partida. Pô, esse cara pensa bem sobre esse assunto, eu vou procurá-lo, Enfim, então a gente acaba sendo um hub de interação e informação de sustentabilidade, né? Isso é muito legal. A nossa produtora é signatária da Rede Brasil do Pacto Global, a gente está correndo atrás de entender e ver como mais a gente pode contribuir para que o Brasil atinja lá as metas da Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente acredita muito, né, que o nosso trabalhinho de formiguinha, ele se soma ao trabalho de milhares de formiguinhas aí, como você aí, que está aí também desenvolvendo um projeto, falar, não, vou pegar as crianças para colocar todo esse conhecimento que eu tenho de uma maneira que eles consigam entender, né? É verdade, é verdade. Você foi falar com a gente outro dia descobriu isso, né? Que você conversou com o Francisco e com o Sérgio, seu xará lá na revista, né? Saneamento Ambiental. Que eu sou conselheiro da revista há muitos anos, são grandes amigos, são pessoas super competentes. Eu fui muito feliz em encontrá-los, né? Assim como eu também fui feliz em encontrá-los lá no passado. São pessoas ótimas. Mas e é assim mesmo, né? A gente vai, um indica para o outro, indica para um e vamos embora. É verdade. A gente tem feito trabalhos. Uma das coisas que as pessoas de áreas técnicas e do bem estão descobrindo, né? Parece que a gente é muito mais difícil de você viralizar a informação do bem do que a informação do mal, né? Isso que a gente já falar o óbvio. Todo mundo sabe disso, que em rede social você passar uma coisa ruim anda muito mais do que uma coisa boa. Mas o que interessa, o nosso trabalho é fazer com que as informações boas andem, né? Então, nós temos contado com um trabalho de gente excepcional, assim como você reuniu esses nomes todos de pessoas muito boas, a gente também tem, é muito interessante. Bom, você que está assistindo, se tiver aí alguma ideia, algum interesse, entre em contato conosco, porque é assim que nós funcionamos, com ideias e voluntariado, que é um trabalho basicamente do bem, e trabalho do bem conta com o apoio de todo mundo, né? Essa é uma ideia que progride. E eu tenho aprendido bastante nessa parte de audiovisual, né? Já estou há muitos anos trabalhando com isso, quase 20 anos, bem antes da internet ter essa força toda, e a gente consegue chegar em algumas coisas, por isso que a gente está tentando alavancar mais. Eu vou contar um caso para vocês aqui, né? Bem interessante, que surgiu logo depois que a gente criou o Instituto Água Sustentável. O Instituto Água Sustentável, ele também é uma editora, nós publicamos livros,
E nós distribuímos livros gratuitamente. Então, se você acessar, tem alguns livros que falam na área de meio ambiente, cuja distribuição é gratuita. Então, autores que estão querendo fazer um livro não querem publicar em papel, para economizar, né, para o bem do meio ambiente, não publicar em papel, a gente publica em versão eletrônica e distribui gratuitamente. E o alcance é muito grande. E isso gerou uma coincidência muito interessante. Quando eu estava trabalhando, como a minha origem é de água subterrânea, eu trabalho com água como um todo, é um tema extremamente difícil em termos técnicos, né? A água tem muita coisa para se fazer, principalmente para qualidade, né? E não só quantidade. É um tema árduo de se estudar e muito fascinante. E eu, então, encontrei por um acaso, né? Nem tão por acaso assim como você encontrou o Francisco, nem tudo na vida é tão por acaso. Eu conversei com um professor no Canadá, que o ano passado ele ganhou o Prêmio Nobel da Água, Stockholm Water Prize, John Cherry. E ele falou, Everton, eu tenho o meu livro, o livro mais conhecido no mundo de água subterrânea, eu estava querendo distribuir esse livro gratuitamente. Os direitos autorais finalmente retornaram para mim, e como é que eu faço? Você tem alguma ideia? Eu falei, bom, eu tenho ideia, eu distribuo o livro gratuitamente aqui no Brasil, e com o meu nome, que eu não sou muito conhecido, distribuir o seu vai ser muito mais fácil, porque você é um cara super conhecido, né? Então, você está me pedindo para fazer um trabalho que eu acho relativamente simples. Beleza, começamos a fazer, eu fiz uma tradução do livro dele, uma Bíblia, né? Uns 600 e tantas páginas, e fiz uma tradução que foi muito, muito prazerosa, que eu botei um anúncio na internet, assim, coloque seu nome num clássico. E aí começou toda essa onda forte de ajuda. E em 2 dias a gente tinha quase 500 voluntários para traduzir, a gente traduziu em 2 meses, foi lindo. E aí, então, nós montamos esse projeto internacional que é de distribuição de livros, e como ele é um super nome da área, convidamos pessoas, ele principalmente, ele convida as pessoas, e nós temos hoje aproximadamente 400 autores escrevendo livros. E autores, os maiores nomes do mundo inteiro. A gente tem autores de uns 30 países, escrevendo todos os livros originalmente em inglês. E eu coordeno as traduções. Quem quiser traduzir o livro em inglês, a gente publica gratuitamente, a gente distribui a tradução gratuitamente. Hoje a gente já tem tradução andando em 25 línguas. Mais de 60 traduções andando, é um projeto muito legal. Então, a gente consegue fazer uma distribuição de informação de água muito grande. Mas a gente está, agora, os nossos passos, voltando então para o link do audiovisual, é que como nós trabalhamos com professores, e professores em geral, eles usam no máximo PowerPoint, a parte visual é deficitária em relação à tecnologia que tem hoje. Então, se você colocar imagina que você vai colocar algo com PowerPoint só no Facebook ou no Instagram, ninguém olha, porque aquele negócio paradinho lá não tem interesse nenhum. Então, a gente precisa do Sérgio, né? Que é alguém que... Deixa eu aproveitar, então, vou fazer uma pergunta. Mas assim, ó... Não, mas dentro disso que você está falando, a Vitória Gomes acabou de mandar uma pergunta aqui, eu estou vendo umas perguntas, e ela botou de novo aqui. Você acha que falta mais interesse da população nos conteúdos de comunicação educacionais, por parte dos adolescentes e jovens, principalmente? Se acha que sim, como é que você reverteria essa falta de interesse? Então, você vê, alguém que está assistindo a gente aqui, a Vitória, ela está interessada em saber justamente isso que você está falando, como que a gente pode despertar maior interesse dos jovens em conteúdos educativos, como a questão da água. Olha, eu não acho que há falta de interesse, não acho, porque quando eu tenho uma experiência como palestrante muito grande, como professor, e toda vez que você apresenta algo, né, você vê que as pessoas se interessam, se apresentam aquilo de uma forma interessante, as pessoas param para ouvir e elas se relacionam com aquilo e aquilo passa a ter valor na vida delas. Então, não acredito que seja falta de interesse, não, porque todas as pessoas, como eu disse,
nós vivemos com água ao nosso redor, a água está em tudo. Então, é mais uma transformação do que... Então, talvez seja isso, né? Quer dizer, partindo do pressuposto que o conteúdo é bom, é a forma que vai fazer diferença no interesse que vai despertar nas pessoas. É verdade. Isso é uma verdade cruel de se aprender. Eu acredito nisso também. Eu acho que o audiovisual ele pode contribuir muito com as questões educacionais. Você vê hoje em dia todo mundo está de olho na tela o tempo todo, quer dizer, se o conteúdo de alguma maneira te atrai, você atinge aquela audiência, né? É verdade. Uma coisa que às vezes eu tenho dúvida mas aí é uma coisa geracional, tá? Assim, vamos mudar da qualidade de alguns conteúdos, né? Outro dia, né, a gente, por causa desse portal É Conosco, alguém falando assim, você precisa estar no TikTok, né? Aí, vamos olhar o TikTok. Eu falei, eu não quero estar no TikTok. Isso aí vai ter que ser a próxima geração que vai trabalhar isso. Porque tem muita coisa boa, sim, mas é no meio de tanta coisa que eu não consigo entender para quem que aquilo faz sentido, né? Tudo bem, como entretenimento passageiro, eu acho até interessante. Mas como uma coisa que você fala, puxa, é uma ferramenta de comunicação que atinge milhões de pessoas, qual é a mensagem que eu estou vendo ali? Eu falo, nada, né? Assim, me assusta um pouco isso, né? As pessoas que eu ando conversando, ao entrevistar nesses documentários, essa coisa toda, tem tanta informação interessante para passar, tanta coisa, né? Você acaba de gravar um documentário, você fala, nossa, assim, acabei de fazer um MBA nesse assunto em poucas horas, né? Quer dizer, e aí eu olho alguma coisa dessas redes sociais que me incomoda um pouco pela falta de consistência de conteúdo mesmo que tem, para você depurar aquilo, e uma vez que você olhou alguma coisa, o algoritmo fala, você gosta disso, e tome isso, então até né? É verdade, é verdade. Olha, eu tendo a concordar com você, mas não completamente. Eu reconheço que o TikTok, essas redes aí, elas são redes, aquela rede evasiva, o sujeito vai lá para esquecer do mundo e se divertir, ver uma bobagem qualquer, né? Mas se você lembrar que você leu aquele conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo, né? O diabo monta uma igreja, né? E a igreja, né? Aí fazer o bem passa a ser pecado, e as pessoas começam a querer fazer o bem, né? Simplesmente por ser subversivo. Para subverter, né? Só por ser subversivo. Então, uma conta muito interessante. Então, sempre assim, existe, né? E ele tem uma coisa interessante que ele falava, que a franja, né, da roupa da Igreja do Mal, que era uma roupa de um tecido bem vagabundo, era de veludo, então aquela franjinha era o algo do bem, né? Então, existe sempre uma franja de veludo nas coisas. Então, perfeito. Há algo que pode ser subversivo. Por quê? Porque tem, na escala, nós estamos falando de audiovisual, e o audiovisual ele tem aquele ponto de chamar atenção inicialmente. Se você olhar, você já conseguiu atrair inicialmente a atenção da pessoa. Daí a fazer com que ele passe a pensar e a prestar atenção e procurar aquele conteúdo, é o segundo passo. Mas então tem esse ponto de você passar dentro de algo que pode ser absolutamente esquecível, algo, né? E que aquela informação seja a franja de veludo, né? A pessoa pegou aquilo ali e aquilo pode levar adiante. Então tem alguns caminhos que eu acredito que com o tempo eles vão ser melhor explorados, porque as ferramentas ainda são muito, muito novas, né? Então as pessoas estão começando a fazer produtos subversivos do bem dentro de algo que é absolutamente para não ter raciocínio, né? Só para você se divertir ali. Então, eu acho que tem caminho, sim. Eu ainda não sei como, mas eu acho que tem caminhos. E me fala uma coisa que me preocupa, né? Porque quando a gente vai produzir, a gente entrevista empresas, empreendedores, e hoje o ESG assim está na pauta de todas as empresas, né? Parece que de repente todo mundo entendeu que precisamos fazer alguma coisa.
E a gente percebe que tem um time muito verdadeiro, que fala, não, eu vou mudar a direção da minha empresa, eu vou ser uma empresa mais sustentável, com preocupação social e tal. E tem empresas que não, elas dão uma maquiada ali, dão um tapa na apresentação, pintam o logotipo de verde e começam a fazer o discurso da sustentabilidade. E isso é uma coisa que nos aflige muito, né? Porque quando você está procurando a informação, né, o conteúdo, esse tipo de coisa te distrai, porque você fala, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui gasta menos água, enfim. E aí você vai ver o que está por trás daquilo, não é bem assim. Então, eu sinto que a gente está num momento de transição, né? Então, agora todo mundo descobriu o ESG, então todo mundo quer ter o bottom do ESG, mas ainda não são todos que têm capacidade de efetivamente fazerem um trabalho mais sustentável. E tem um lado também que, dentro dessa questão das redes sociais, que hoje em dia, com essa história da lacração, né, enfim, de destruir reputações, às vezes você tem uma empresa lá que está mega bem intencionada, ela entendeu que o processo produtivo dela, que veio dos anos 50, daquele modelo de produção, né, da Revolução Industrial, ele não serve mais, então ela está tentando se transformar, então ela está fazendo um mega esforço para se transformar. Aí um pequeno deslize ou um processo que ainda não se adaptou a essa nova mentalidade, alguém vê e cai de pau e fala, tá vendo, essa empresa é fake, ela faz greenwashing, e aí você fica, pô, no que a gente vai acreditar, né? Você tem um olhar já para essa questão, né? Você como um instituto que precisa de apoio de empresas e tal, você tem algum critério? Como é que você trabalha a relação do instituto com as empresas? Olha, nós trabalhamos, não é só a intenção, você sabe disso, que intenção não é tudo. Muitas empresas hoje, elas são genuinamente bem intencionadas. Nós temos uma dificuldade grande quando nós trabalhamos com o meio ambiente, que agora, com o ESG, está começando a melhorar, a gente está começando a ter algumas métricas. Quando você fala em empresa, em área empresarial, se você não conseguir mensurar resultados, como é que você vai calcular o retorno sobre o investimento? Então, eu vou botar um dinheiro no meio ambiente. Tá, beleza. Então, antigamente, todo o retorno que a gente media era lucro exclusivamente. As empresas só tinham como métrica lucro. Nem todo o lucro, e as empresas perceberam, por exemplo, o retorno social, a visibilidade que ela tem, que pode ser relativamente intangível, ela pode ser mensurável. Então, essas métricas estão começando a aparecer e estão começando a ficar confiáveis, onde eu posso comparar investimento de diferentes empresas nessas áreas de meio ambiente, né? Não é ESG, social, meio ambiente, né? O environment, governança. Então, essas métricas elas estão começando a aparecer, já tem várias métricas no mercado, né? Elas estão começando a funcionar, e isso dá resultado, porque você consegue ver que as empresas que fizeram investimento, que têm melhores métricas em relação a isso, elas estão se dando melhor. Por quê? Porque eu prefiro, eu como investidor, que eu vou botar o meu dinheiro, eu prefiro colocar dinheiro numa empresa que não vai lá derrubar a árvore na Amazônia, simples assim. Então, a empresa ela não está querendo derrubar a árvore na Amazônia porque ela é boazinha, é porque ela vai precisar de dinheiro no investidor. A regra é essa. Então, nós estamos sim numa fase de transição das empresas terem isso. A gente tem, nesses pontos, você mencionou outra questão que é relacionada a essa, é a visibilidade. Então, a gente tem um problema muito grande hoje, que eu ainda não sei como é que a solução vai ser, ninguém sabe ainda, mas a gente tem uma velocidade muito grande de informação com a internet. E muitas vezes, alguns fatos são apresentados e a pessoa já é lacrada, como você mencionou aí, antes mesmo dela ter direito à defesa, que é uma regra natural de justiça. Você tem que dar direito à pessoa se defender, né? Então, fica numa situação um pouco difícil. As pessoas saem atacando, então o ataque frontal gratuito, ele tem duas razões. E todas as razões são baseadas no fundo de uma só, que é ignorância do assunto e má intenção.
Uma intenção pode ser ideológica, pode ser, sei lá, simplesmente não gosto daquela empresa, sei lá, tem vários tipos de ódios que surgem e que se alimentam. Mas se você tem pessoas que são menos ignorantes, que é um dos trabalhos que a gente faz do Professor Água e do Instituto Água Sustentável, fica mais difícil de você empulhar, de você simplesmente lançar uma informação inverídica e aquilo se sustentar simplesmente baseado em ódio. Por quê? Porque ódio é uma reação visceral, e se você submete aquele ódio ao seu cérebro, o seu cérebro tende a trabalhar a informação, não é? Você pensa melhor. Então, a gente tem um trabalho de educação, sim, para as pessoas poderem ver, e a gente tem um trabalho, então, de métrica dos resultados. Com isso, a gente consegue fazer o quê? Com que o caminho ande para o bem de uma forma economicamente mensurável e sustentável. As pessoas vão investir e os resultados já estão aparecendo. Então, as empresas que estavam só maquiando, como você disse, né, que pinta de verde e diz que é bacana, elas não se sustentam, porque elas não vão ter métrica. Então, o caminho, nós estamos no começo de algo que está promissor. A gente precisa acompanhar com cuidado, nós precisamos estudar bastante e a gente precisa ter gente inteligente trabalhando nesse sentido, que as coisas estão se resolvendo. E deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorre agora, que a gente está falando aqui de meio ambiente, sustentabilidade, você é um especialista em água. Estão falando em crise hídrica de novo, né? A gente, em 2013, 2014, teve uma crise forte. Eu frequentava ali a represa Jaguari-Jaguariú, naquela região ali de... Linda. E eu vi aquilo lá secando, achei aquilo ali uma coisa assustadora, né? E, de novo, estão falando. O Zé Bueno, do Rios e Ruas, no nosso documentário, ele fala, né, que a crise hídrica já é uma falácia na proposta, porque a água não tem crise, né? A crise que existe é uma crise de gestão, né? E sem politizar também, sem entrar nessa questão, nós vamos de novo caminhar para uma falta d'água, para uma... Como é que você aí está vendo, você que é especialista aí em águas subterrâneas, né? Em águas em geral, olha, nós vamos caminhar, assim, por uma escassez de água, né? Mas não é que nós vamos caminhar, é que nós temos sempre épocas de maior pluviosidade e de menor pluviosidade. Tudo está indicando que nós podemos ter eventos mais extremos com o aquecimento global, é isso que a gente tem medido ao longo do tempo. Então, é possível, sim, que a gente venha a ter problemas, é bem provável, mais do que possível, né? Mas a gente tem uma dificuldade que a gente tentou falar naquele videozinho do dinossauro. A água do planeta, e ele falou, é a mesma desde o seu início. Você assistiu o nosso videozinho, está falando. Uhum. Então, não é só... É uma questão de... É um problema de gestão. Nós precisamos saber, precisamos usar a água onde ela está, ou trazer para onde as pessoas estão. Só que a gente tem um grau de dificuldade maior do que isso. Não é exatamente só esse ponto que é só puramente gestão. Nós temos uma população que cresceu demasiadamente. E no Brasil, a nossa classe média ainda não é muito grande. Se a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, naturalmente essas pessoas vão usar muito mais água. Então, nós vamos ter um uso maior de água, da mesma água. Então, as pessoas estão melhorando relativamente, se você pegar um gráfico da qualidade de vida das pessoas, as pessoas hoje quase todas podem chegar próximo de ter uma máquina de lavar numa cidade grande, né? Lavar roupa, que economiza água, bem utilizada, ela pode economizar água, mas não interessa, as pessoas lavam mais roupas, elas cozinham mais, elas fazem coisas, mas o uso aumenta de água. E com isso, naturalmente, se o uso está concentrado num determinado local, aquele local não gera água. Então, se vocês olharem lá no nosso instituto, nós temos uma entrevista muito interessante com o Ricardo Borsari, que hoje ele é diretor da Sabesp, ele foi o superintendente do DAE em São Paulo. Ele menciona isso, se pegar a cidade de São Paulo, a gente cresceu numa região de nascente.
O rio é caudaloso lá na frente, ele não é caudaloso na nascente. Na nascente você tem pouca água, né? Então, naturalmente, se você vê o nosso sistema de abastecimento numa cidade tão grande quanto São Paulo, está baseado em quê? Em represas. A gente foi obrigado a armazenar a água para a gente poder usar, porque não tinha. Então, não é uma questão de que nós estamos usando, nós já estamos usando uma água que nós armazenamos e que nós construímos métodos para poder ter, né? É diferente, se a gente pegar o rio Tietê lá no interior de São Paulo, ele é um rio gigantesco, né? Então, mas você sabe que esse foi um aprendizado que eu acho que esse documentário nos trouxe, que foi através do Guilherme Castanho, que ele falava justamente isso. A gente tem uma visão do uso da água de represar, captar, transportar e distribuir. E a gente desperdiça muita água, porque a gente não reusa a água, a gente não reaproveita. As grandes empresas hoje já estão aprendendo isso, né? Então, uma cervejaria, por exemplo, que tem que captar água de rio para produzir cerveja, ela hoje, por lei, ela tem que devolver a água para o rio melhor do que a água que ela retira, né? E esse processo todo. Então, assim, é o repensar o nosso modelo, né, de lidar com a água, né, de entender como a água flui, como a água pode ser usada e aproveitada. Eu acho que é esse o repensar. E aí que eu acho que entra a visão de gestão, né, porque a gente, né, continua fazendo aquilo que a gente sempre fez e está apontando para um caminho que não é bom, né? Eu trabalhei antes de ter a produtora, eu trabalhava no mercado publicitário, né? Então a gente fazia as campanhas e tal, e todo ano tinha as campanhas de Natal dos clientes, e sempre tinha algumas campanhas que atrasavam e quase perdia o prazo, aquela loucura, né? Então tinha um cara de atendimento, amigo nosso, que em janeiro, todo ano, invariavelmente, ele entrava na agência e falava: pessoal, só para lembrar, Natal vai cair dia 25 de dezembro, não vamos atrasar, né? Então, assim, quando você falou, não, a gente tem ciclos, que tem mais chuva, menos chuva, ó, deixa eu explicar, ano que vem vai ter ciclo de novo, e no outro também, o que nós vamos fazer para mudar isso, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão boa que a gente pode passar para as pessoas, né? De como é que a gente está usando a água, quer dizer, eu uso assim porque eu sempre usei, né? As pessoas hoje já têm, né? Há muitos anos atrás, você via um vizinho teu lavando a calçada com mangueira, você achava normal e, inclusive, elogiava, né? Pô, é um cara que tem hábitos higiênicos bons. Hoje, você vê alguém com uma mangueira na calçada, você xinga, briga com o cara, não fala mais com o vizinho, fala, meu, essa água é de todos nós, né? Não é para lavar a sua calçada. Então, acho que tem aí uma coisa boa para se trabalhar, para se pensar em comunicação e como que a gente pode melhorar a nossa relação com a água, né? Eu tenho certeza. Tem várias formas. As pessoas são criativas e inteligentes. Então, se você dá ferramentas, e essa é a nossa ideia, não é dar o peixe, ensinar a pescar no nosso trabalho do Instituto, é bem esse. As pessoas tendo conceitos sólidos, elas trabalham as ideias e elas passam a fazer ações que são muito significativas. Por quê? O Zé Antônio aqui entrou falando, de São Paulo não falta água, falta qualidade para o seu uso. Estou errado, né? Acho que não, acho que o Zé Antônio está certo. Falta realmente a gente usa, suja a água e não trata ela da maneira que deveria. Então chega uma hora, aquilo que você estava falando, né? A água não acaba, ela está sempre aqui. Só que à medida que a gente vai sujando ela, você fala, pô, agora não vai dar mais para usar esse pedaço aqui, o que a gente faz, né? É verdade. Mas São Paulo, a situação nossa geográfica, ela não é de um excesso de água, tanto que nós tivemos que nós importamos água de outras bacias. Então, ela não tem água suficiente, mas grande parte, sem dúvida alguma, é a falta de qualidade. Se a gente tivesse tratamento adequado, a gente reutilizaria muito mais água para os nossos fins. Mas é uma situação complicada que eu estou relativamente otimista, eu espero que a gente consiga ter uma melhora com essa marca do saneamento, que a gente consiga melhorar os números do país. Isso que nós estamos falando de um estado onde a Sabesp é uma empresa gigantesca. Ela é uma boa empresa, né? Não há o que negar que a Sabesp é uma empresa competente. Mas, mesmo assim, a gente tem o resto do país, e tem vários lugares de São Paulo, mesmo na própria cidade, de difícil solução.
Como é que você vai trabalhar numa área invadida, por exemplo? Você vai deixar o sujeito sem água, mas você coloca água, você não tem como fazer o esgoto. Então, tem algumas equações que são extremamente difíceis, e essas áreas difíceis de se tratar fazem com que todo o conjunto seja difícil de ser abordado. Nós temos algumas situações que não dependem exclusivamente da competência dos técnicos. Você tem algumas decisões políticas extremamente difíceis. Projetos de país, né? Não projetos de governo. Exatamente. Olhando para 20, 30, 50 anos para frente. É isso aí. Eu sei porque muitas das pessoas que estão trabalhando, você mencionou, você entrevistou o Braga. O Braga foi o presidente do Fórum Mundial da Água e hoje ele é o presidente da Sabesp. Não há como questionar as boas intenções e a competência do Braga. Não tem como. Ele é uma pessoa extremamente competente, extremamente bem intencionada, trabalhou para o bem da água do país sempre, né? Mas ele não consegue fazer mágica, né? Ele tem que trabalhar com o que ele tem. Então, infelizmente, né, a gente vive num país de muita desigualdade, né? Um dos patrocinadores desse documentário era uma empresa de saneamento, a AEGEA. Sim. E não estou aqui fazendo merchandising, é mais para citar o fato. E eles ganharam uma concorrência para trabalhar o saneamento ali na região de Manaus e tal. E conversando com os diretores, ele me falou, cara, é uma população que mora em cima do rio. Aquele rio é sujo, eles usam aquilo como banheiro, como máquina de lavar, como tudo. Mas eles têm a água de graça. Como é que você convence aquela comunidade que, olha, eu vou botar cano e tudo aqui, agora você vai ter que pagar um pouquinho pela água para eu poder te trazer água limpa? Assim, as pessoas têm dificuldade de entender o que ele está falando, mas por que você vai encarar a água? É de vida, né? Agora eles estão com um problema de excesso de água lá na região, enfim. Então, é uma desigualdade. Manaus é um exemplo interessante, é verdade. Manaus é um exemplo interessante. Que usa-se muita água de poço em Manaus, porque é mais barato, o próprio solo, né, o próprio material, o sedimento por onde a água passa, filtra. Então, por outro lado, não tem esgoto, né? Então você despeja todos os dejetos naquele mesmo lençol freático que depois você vai... Exatamente, é difícil. Everton, eu acho que a gente está chegando no final, deu uma horinha de conversa aqui, conversa boa, muito boa, né? Teria muita coisa para falar contigo. Oi. Se Deus quiser, vamos conversar muito aí para frente. Mas eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade, falar um pouquinho aí sobre esses teus processos aí de produção, de educação, né? Você não produz uma série, você produz educação, né? E meus parabéns pelo trabalho do Instituto Água Sustentável. E vamos em frente, né? Acho que é isso. Se você quiser umas últimas palavras aí, acho que seria a hora. Tá ótimo. Eu agradeço muito a gentileza de novo, né, do Bruno, a Sami que nos convidou. Agradeço a sua gentileza de ter me trazido até o Nibis, que tem um trabalho muito legal, maravilhoso. Estão de parabéns a todos. Eu agradeço. Se vocês quiserem, por favor, entre no Instituto Água Sustentável. Se você tiver intenção de partilhar das nossas ideias do bem, você pode fazer uma doação para o Instituto, porque nós vivemos de pessoa como você, por doação, para que o nosso trabalho gratuito atinja o máximo de pessoas. Eu agradeço a gentileza e a atenção de todos. Muito obrigado. Então, muito obrigado também, em nome da produtora Conteúdos Diversos, né, realizadora do documentário A Água que Falta, o portal É Conosco, econosco.com.br, dá uma olhadinha lá e ver se, de alguma maneira, você quer participar desse movimento de levar informação sobre sustentabilidade para todos. Muito obrigado ao Nibis Cultural, ao Bruno, a Vicky, que está nos acompanhando aqui nessa live, e um bom evento aí. Essa semana tem mais uma série de ações aí dentro da Semana do Meio Ambiente da Unibis Cultural. Boa noite a todos e todas, muito obrigado. Até uma próxima. Boa noite, muito obrigado.